Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos para a parte 2 aqui da nossa segunda semana, ok? Nessa parte 2 da nossa segunda semana, a gente vai continuar falando sobre funções, certo? Só que agora, diferente do que a gente viu na primeira parte. Na primeira parte, a gente viu as questões 1, 2, 3 e 4, que estavam relacionadas uma a intervalos e as outras 3 a funções quadráticas. Então agora a gente vai ver os exercícios 4 e 5, ok? Antes da gente ver os exercícios 4 e 5, a gente retomar, certo? A questão de função, a ideia de função. O que vem a ser a função? A função ela vai ser uma expressão matemática em que a ideia dela é o seguinte: ela vai pegar um número e vai transformar esse número em outro. Ou seja, a função ela é como se fosse uma máquina. A gente tem um número que a gente coloca na entrada, certo? E a gente vai obter um número de saída, ok? Igual, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui uma função, por exemplo, y igual a x ao quadrado, ok? Uma função simplesmente calcular rápido. Isso aqui é uma função quadrática, a gente só tem o termo a. Se a gente colocar um número aqui na entrada, por exemplo, vamos colocar o número 4 na entrada, ok? Que número que a gente vai obter aqui de saída? A gente vai pegar e vai substituir esse número aqui no lugar do x, ok? Então, a função aqui, no lugar de x, vai ficar 4. Então, a gente vai ter o quê? 4 ao quadrado, certo? E aí, 4 ao quadrado, basta a gente resolver. 4 vezes 4, 16, ok? Então, essa é a ideia da função. Para cada valor de x, a gente vai obter um valor em y. E a função vai ser a máquina que vai fazer essa transformação dos números, ok? Então, lá, por exemplo, no exercício 5, ok? No exercício 5, ele fala o seguinte, ó, observe a figura. Nessa figura está representado o gráfico de uma função f de x igual a b de x, b maior que zero, ok? Se f de 1 mais f de menos 1 for igual a 10 terços, o valor de b é... Então, ele quer saber qual que é o valor de b. No caso aqui, ó, ele dá f de 1 e f de menos 1. No caso, quem que a gente vai substituir aqui? Ó? O 1 e o menos 1, ele está no lugar do x, ok? Então, aqui na hora de substituir, você vai substituir no lugar do x. Então, por exemplo, f de 1 vai ser o quê? Vai ser b, ok? Elevado a 1. E o f de menos 1, ok? Vai ser o quê? Vai ser o b elevado a menos 1. E aí ele quer saber o seguinte, qual que tem que ser o valor do b para que a gente faça o seguinte, para que a soma do resultado de f de 1 mais do f de menos 1 dê 10 terços. E aqui eu tenho que lembrar o seguinte, ó, esse b elevado a menos 1 aqui, a gente não tem como a gente resolver potência com expoente negativo. Então lembra, a gente escreve o inverso da potência. O que é o inverso da potência? A gente coloca o 1, certo? E coloca a potência ao inverso, 1 sobre b, ok? Então, esse é o resultado de b menos 1. E aqui, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui a gente tem que é b. Então, a gente sabe que o f de 1 é b e o f de menos 1 é 1 sobre b. Então, agora a gente somando b, certo? Mais 1 sobre b, quem que vai dar 10 terços, ok? E que vai representar o gráfico dessa função, ok? Então, pessoal, para isso a gente tem que lembrar o conceito de função exponencial, ok? Então, a gente tem o seguinte, ó, que na função exponencial, a gente vai ter, quando a for maior que 1, a função vai ser crescente, ok? Quando que ocorre a função crescente? Quando ela vai aumentando. Então, quando a gente tiver uma função crescente, ou seja, quando o a ele for maior do que 1, o gráfico ele vai ter esse formato aqui, ó. A função vai ser crescente, ok? E quando o a ele for
tiver entre 0 e 1, ou seja, ele for maior que 0, porém menor que 1, ou seja, 0,5, ou no caso em forma de fração 1,5, ou 1/3, que é 0,3, essa função vai ser decrescente. E aí, no caso, como essa função vai ser decrescente, ela vai ter este formato aqui. Ok? Então, aqui, crescente, função crescente, e aqui embaixo a função decrescente, ok? Por quê que a gente vai utilizar? Tem que lembrar disso aqui. Na hora que você for resolver a questão 5, ok? De fazer a soma ali, você vai ver que a gente vai ter duas respostas corretas, certo? A gente vai encontrar dois valores corretos. Só que as alternativas corretas é uma só. Aí como que a gente vai identificar qual desses valores é o correto, sendo que a gente tem dois valores que vai dar a mesma soma? Aí você vai observar o gráfico, ok? Porque lá você tem o gráfico, ok? Então, através do gráfico, você vai verificar se essa função é crescente ou ela é decrescente. E aí você vai conseguir tirar uma dessas alternativas e marcar a alternativa correta, ok? Já na questão 6, pessoal. Na questão 6, a gente tem aqui, ó, de acordo com a função f de x igual a 5x menos 7, responda. Então, ele quer saber qual que é o gráfico da função, qual que é o coeficiente angular, o linear, qual que é o nome dado, certo? Se ela é crescente ou decrescente, por quê e qual que é a raiz, certo? Então, eu vou ajudar vocês a responder essa questão, certo? Já vou dar aqui, ó, de mão beijada a questão D, ok? Então, essa função é uma função polinomial do primeiro grau, ou uma função afim, ok? Então, nesse caso, a letra D você já tem a resposta, ok? A função afim, ela vai ser uma função dessa forma aqui, ó, que o domínio é os reais, o contradomínio é os reais, e ele sempre vai ter esse formato. F de x é igual a x mais b, ok? Sendo o a e o b números reais. A gente pode substituir o valor, o a aqui e o b, por qualquer número real. E aí lembrando o seguinte, ó, que a função f de x, ela vai ser também representada por y, ou seja, eu posso representar uma função tanto por f de x como por y, ok? E aí agora a gente vai ver os elementos dessa função, ok? Que a gente precisa para responder as questões lá. O gráfico de uma função afim. Então, o gráfico de uma função afim do primeiro grau, ele sempre vai ser uma reta, não paralela, certo? Nem ao eixo x e nem ao eixo y. Quer dizer que ela não pode ser nem horizontal e nem vertical para ser uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau. Aqui a gente tem um exemplo. Como a função do primeiro grau ela é uma reta, ok? Pela geometria a gente tem o seguinte: se eu tiver dois pontos, eu determino uma reta, porque é só eu ligar esses dois pontos e eu obtenho uma reta. Então, na função afim, basta a gente calcular esses dois pontos. Então, aqui ele tem um exemplo, ó. Construir o gráfico da função y igual a 4 menos 2x. Então, a gente vai primeiro achar dois pontos. A gente atribui o valor para x e encontra o valor em y. Então, quando o x valer 1, então a gente vai pegar e vai substituir. Y é igual a 4 menos 2 vezes o valor do x, que é 1. Faz o cálculo, certo? Então vai ficar 4 menos 2, que é o resultado da multiplicação, que dá 2. Então a gente tem o primeiro par ordenado. Quando o x valer 1, o y vai valer 2, ok? E quando o x valer 2? Então a gente vai pegar e fazer a mesma coisa, vai substituir. Y igual a 4 menos 2 vezes 2, certo? Que vai ficar y igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Então o segundo par ordenado é o x2 e o y0. Como é o y0, vai ficar aqui em cima da reta. Agora a gente já tem os dois pontos e é só ligar, e essa reta é o gráfico da função, ok? Então a gente já consegue responder uma das alternativas lá.
E agora os coeficientes. Lembra que lá ele pergunta sobre o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, o coeficiente A, certo? Lembra que a nossa função ela é da forma ax mais b, certo? Então, o coeficiente A, que é o que acompanha o x, é o coeficiente angular, ok? E ele que é responsável pela inclinação da reta. O que quer dizer isso? Ele que é responsável pelo formato que essa reta vai ter. Quando o ar for maior que zero, ou seja, quando o ar for positivo, essa função ela é crescente, ok? E quando o A ele for menor que zero, ou seja, quando o A ele for negativo, essa função ela é decrescente, ok? E aí esse coeficiente angular, a gente vai ver mais para frente, ok? Ele está relacionado à tangente, certo, de um ângulo. Mas por enquanto a gente vai só ter essa informação, a gente não vai usar. O que a gente tem que fixar aqui no caso, a primeiro momento é isso, que o coeficiente A é o coeficiente angular. Quando ele é positivo maior que zero, a função é crescente. E quando ele é negativo menor que zero, a função é decrescente, ok? E o coeficiente B? O coeficiente B, que é o termo independente, ele é chamado de coeficiente linear, ok? E ele demonstra o seguinte, o ponto onde essa reta, onde esse gráfico vai cortar o eixo Y, ok? Então, o B a gente sempre vai ser o ponto onde ele vai estar passando no eixo Y, ok? Quando ele for maior que zero, ele vai estar passando acima do eixo X. E quando ele for menor que zero, ele vai estar passando abaixo do eixo X, ok? Então, lembrando lá, coeficiente linear, o termo B. Então, agora você já sabe quais são as definições da função afim para você resolver as questões 5 e 6. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, só dá um toque aí no WhatsApp. Até mais!